que são as leis espirituais de verdade? Você sabe? Seja muito bem-vindo. Meu nome é Vanessa e esse é o canal Eu Sou o Que Sou, um canal sobre espiritualidade e autoconhecimento. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva aqui embaixo, toca no sininho para receber a notificação de quando eu colocar vídeo novo aqui no canal. E compartilha com quem você achar que se interessa por esse tipo de informação. Por que eu estou trazendo esse assunto aqui? Porque muitas pessoas confundem algumas coisas, né? Eu mesma confundia isso no início e eu acho que é uma confusão que é normal, né? Quando se fala em leis, né, em leis universais, as pessoas acreditam, né, hoje em dia com essa coisa do desenvolvimento pessoal, da exploração desse nicho, né, que é um nicho, na verdade, de mercado, né, é um nicho que eu trabalho, né, que eu estudo e que outras pessoas no YouTube trabalham e estudam também. Porém, o que acontece? Se você for colocar as leis universais como coisas que são colocadas hoje na internet, por exemplo, a lei da atração, como se fosse algo que foi feito para que a gente ficasse rico, para que a gente conseguisse as coisas que a gente pretende na vida, e na verdade as leis do universo não foram feitas para satisfazer os nossos desejos, ou elas não foram feitas para serem usadas de uma forma ou de outra. As leis são leis universais, elas existem porque sempre existiram e porque são dessa forma, independente da gente querer ou não aceitar, da gente querer ou não acreditar. Então, mesmo que a gente não acredite, as leis funcionam e funcionam da maneira que elas foram programadas para manter a ordem no universo. Então, o todo, o tal, o vácuo quântico, Deus, seja lá o nome que você quiser dar, cada um dá um nome, né? Eu costumo chamar do todo, né? Do universo. Tem leis que regem, né? Tudo que existe para que exista ordem. Eu vou dar um exemplo simples. A lei da gravidade, né? Que é o exemplo mais citado, né? Em alguns vídeos. A lei da gravidade, ela existe independente da gente acreditar nela ou não. Se você jogar um objeto, ele vai cair. A lei da gravidade, ela diz que um objeto de massa maior atrai objetos de massas menores. Então, nós somos atraídos, as coisas menores são atraídas para o centro da Terra. Por isso que quando a gente joga um objeto, ele cai. Se a gente se jogar num lugar alto, a gente vai cair. Se a gente jogar um objeto, ele vai cair. Então, é uma lei universal, é uma lei da física, é uma lei que existe e ela precisa ser cumprida para que a gente não tenha consequências se não a cumprir. Então, se a gente sabe que se jogar um objeto vai cair, a gente não vai pegar um objeto de vidro que a gente gosta e vai jogar no chão para ele cair e quebrar, porque a gente sabe da existência dessa lei. Então, as leis universais são exatamente assim. Elas existem e a gente precisa saber como elas funcionam para que a gente possa agir de acordo com o que elas pregam, com o que elas exigem que a gente faça para ter o resultado que a gente quer. E não que as leis vão se adaptar às nossas necessidades, que se eu pensar positivo, que se eu ficar imaginando que eu quero algo desse jeito, daquilo, vai acontecer porque é a minha vontade. Não, vai acontecer porque existe uma lei do universo da ação e reação, a lei da atração também. Existem várias leis, né? As leis herméticas, por exemplo, a gente pode citar, que eu vou falar também aqui no canal. Mas o que a gente faz ou deixa de fazer vai para o universo e vai ter uma consequência. Então, vai e volta. E volta da maneira, seguindo a maneira que as leis pregam, né? Seguindo a forma com que as leis processam tudo que acontece no universo. Para quê? Para manter a ordem, para manter as regras do universo. Assim como em alguma empresa que você entra, ou em alguma escola, ou em alguma casa. Ela tem as regras, para quê? Para manter a ordem, porque senão viraria o caos. O que eu quero tentar deixar bem claro nesse vídeo, a ideia central desse vídeo, é que as leis independem da nossa vontade. Lei é lei,
Elas existem e vão continuar existindo e vão continuar funcionando independente da gente querer ou não. Então, a lei da atração, por exemplo, não é porque eu fui lá e li o livro O Segredo e penso assim, agora eu vou atrair coisas boas para minha vida porque eu aprendi no livro que se eu pensar positivo, as coisas boas virão até mim. Não é bem assim. As leis existem e sempre existiram. A lei da atração é uma delas, é uma das leis do universo. É tudo através do seu pensamento. Então, o que acontece? Se você tem um pensamento positivo, provavelmente vai ser atraído algo positivo para você, mas não porque você agora está fazendo uma força para isso. Não, porque isso sempre aconteceu, mas você não sabia. Você não se dava conta disso até ler um livro, ou ouvir um vídeo, ou fazer algo que alguém falou e ver que dá um resultado diferente. Mas isso também não quer dizer que essas leis elas sejam fixas e que elas tenham um resultado fixo, na verdade. Não quer dizer que elas são exatas. São leis universais, mas elas não são exatas. Elas não têm um resultado de A mais B. 2 mais 2 vai dar 4. Não. Você pode pensar coisas boas e tudo mais, mas lá no passado pode ter pensado coisas ruins. Eu estou dando só um exemplo bem simplório aqui. Pode ter pensado coisas ruins e agora estarem acontecendo algumas coisas ruins e você achar, poxa, mas eu estou pensando positivo, coisas boas e estou atraindo coisas ruins. Não. Você não sabe o tempo exato que essas coisas boas ou ruins que você programou no seu subconsciente, que você atraiu para sua vida, você não sabe quando que elas vão acontecer ou de que forma que elas vão acontecer. Assim são as leis do universo, elas não são exatas. Elas têm várias formas de acontecer, de acordo com a sua necessidade, para o seu desenvolvimento e para o seu aprendizado. Se algo não for trazido para você aprender, não faz sentido. Então, tudo que rege o universo, todas as leis que vão trazer algo para você de bom ou ruim, a intenção toda é sempre que você evolua, que você aprenda. Então, se daquela maneira não for trazer nada para que você aprenda, vai vir de outra maneira para que você aprenda aquela lição, para que você aprenda como funciona aquela lei. Na verdade, as leis não estão preocupadas em você ou no outro. Elas servem para todos, elas são a regra geral. E nós é que temos que nos adaptar a elas. Nós é que temos que saber como lidar com elas para obter o resultado que a gente quer. A gente tem que saber usá-las ao nosso favor, porque elas existem, sempre existiram e sempre existirão. Então a gente tem que correr atrás de fazer as coisas necessárias para entender como elas funcionam e não sofrer com as consequências de fazer coisas que não estão no fluxo dessas leis. Então, como por exemplo, a gravidade. Se eu sei que a gravidade vai fazer as coisas caírem, se eu não souber, eu posso jogar algo e vou ver que aquilo caiu e quebrou. Da próxima vez eu não vou jogar, porque eu sei que aquilo cai. Eu sei que é uma lei, independente da minha vontade. Se eu me jogar do prédio, eu vou cair lá embaixo e provavelmente vou morrer. A lei não vai parar porque eu quero ou deixo de querer. Não tem como você apertar um botão e fazer a lei começar a funcionar ou não. Ela já existe desde sempre. É como as leis físicas, né? As leis aqui, as leis da Constituição, por exemplo, as leis civis, etc. Por que elas foram criadas? Para manter uma ordem. E a gente, cumprindo a lei, a gente segue no fluxo normal, tem uma vida normal seguindo as regras. Se a gente não segue, a gente tem consequências dessas leis, porque senão não teria como ter controle de tudo que acontece. Tudo seria uma bagunça, cada um agiria de acordo com o instinto. As leis universais são a mesma coisa, as leis espirituais. A lei da atração, por exemplo, ela está acontecendo o tempo todo, sempre aconteceu. Assim como a lei da ação e reação e outras mais. Porque, na verdade, o subconsciente e essas leis, elas trabalham com a sua intenção. Esse é o maior segredo dessas leis. Não é certo você falar isso, agora eu vou começar a usar a lei da atração. Não, você está usando mesmo que inconscientemente, mesmo que você não saiba. Elas vão continuar sendo como elas sempre foram. Você é que vai entrar no fluxo e se adaptar a elas para tirar o maior proveito do conhecimento dessas leis, de como elas funcionam, para que a gente não jogue o copo e ele quebre, para que a gente não pule do prédio e morra. Mais ou menos isso. As leis, por exemplo, da sociedade.
Você tem que ter leis, porque o meu direito termina onde começa o seu. E se isso não for o suficiente, a gente tem que pensar que eu não quero para mim o que eu não quero para o outro, ou eu não faço para o outro o que eu não quero que o outro faça comigo. Isso é básico. Se todos os humanos pensassem assim, não precisariam existir as leis e as regras para colocar cada coisa no seu lugar. Mas infelizmente as pessoas agem de outra forma, cada um está num nível de desenvolvimento espiritual, intelectual, de conhecimento, cada um vive num ambiente diferente, foi criado de forma diferente. E não tem culpado nessa história, é simplesmente a lei da evolução, é simplesmente você estar em um estágio que você reage de acordo com aquilo que você sabe, ninguém dá o que não tem. Você só pode dar aquilo que você recebeu, aquilo que você tem para dar. Então, à medida que você vai tendo conhecimento, desenvolvimento e vai se autoconhecendo e conhecendo as leis do universo e crescendo espiritualmente e despertando e tudo mais, você vai ficando mais consciente e precisando cada vez menos se policiar em relação às leis que gerem o universo. Mas tem pessoas que agem totalmente por instinto e vão fazer coisas ruins se não tiver nada que as breque, como, por exemplo, as leis jurídicas, por exemplo. O que define o que é certo ou errado é a intenção que está no meu coração. Então, se eu acho que aquilo é errado e faço aquilo que é errado sabendo que estou fazendo e que vou prejudicar alguém, a minha intenção é ruim e eu vou ter consequências. É uma lei universal, ação e reação. Não tem como fugir disso. Pode não ser agora, pode não ser daqui 10 anos, eu não sei quando que vai ser. Mas é uma lei, vai acontecer de uma forma ou de outra. Mesmo que a gente não tenha condição de vincular o acontecimento à causa dele. De acordo com a nossa intenção, com o nosso coração, com o que é certo pra gente. E mesmo quando não é certo pra gente, mas se é certo para não prejudicar o outro, a gente deve agir de acordo com o que é certo, sempre. E o que é certo ou errado? Certo é aquilo que não vai prejudicar ninguém. É aquilo que vai fazer o bem, tanto para você quanto para outras pessoas. Isso deve ser o critério universal do que é certo ou errado. O que eu não quero para mim, como eu já disse, eu não faço para o outro. Essa é a única religião que eu ensino para os meus filhos. Porque eu não acredito em religião e eu não consigo e nem vou querer pregar religião para eles, sendo que eu não acredito, eu não sou hipócrita. Mas a religião que eu prego para eles se confunde com essa frase: não faça ao outro o que você não quer que o outro faça a você. E eles sabem muito bem disso e cumprem isso. E para mim é o suficiente, porque se eles fizerem isso durante a vida inteira, a minha missão aqui de educação, de criar filhos, foi cumprida. Então essas leis, elas não podem ser usadas de maneira egoísta, para só beneficiar a nós próprios, a apenas algumas pessoas. Elas não podem ser usadas de uma forma que não atinja outras pessoas também, porque tudo que a gente faz nesse mundo afeta os outros de uma forma ou de outra. Essas leis, elas devem ser usadas para o bem maior, ou seja, para outras pessoas também estarem bem, não somente a gente. As leis, elas não estão nem aí para o que você está pensando, ou eu, ou ninguém. Elas não estão nem aí para os nossos interesses egoístas ou para os nossos interesses racionais. Elas funcionam e ponto. Se for da maneira que elas pregam e tem que ser, a coisa vai fluir de uma maneira positiva para você. Se não for, vai fluir de uma maneira negativa e ponto. Não importa se você quer ou não, o que importa é o seu subconsciente, a sua intenção, a sua alma. É a intenção que vem da sua alma e do seu coração. É isso que é considerado nas leis universais. Então, as leis universais, que são várias, tá? São leis físicas, leis naturais, leis espirituais. Elas existem por um motivo, para manter a ordem no universo e não para satisfazer vontades, tá? Como às vezes a gente pensa que o universo está aqui para trabalhar a nosso favor ou contra nós, e não é nada disso. O universo trabalha num fluxo e sempre trabalhou e vai continuar trabalhando. E nós ou entramos no fluxo ou ficamos parados, ou não crescemos, ou não desenvolvemos, ou não evoluímos. Então, basta que a gente conheça as leis, estude, se desenvolva e entre no fluxo do universo
para que a gente possa ter os resultados que a gente precisa na nossa vida. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa aqui para mim nos comentários o que vocês acham disso que eu falei, se vocês concordam, se não concordam, qual é a opinião de vocês. Eu gosto de ler os comentários e discutir aqui com o pessoal as ideias opostas ou as mesmas ideias para que a gente possa ter mais interação. Eu gosto muito dessa interação. E se achar que esse conteúdo vale para vocês, compartilha com outras pessoas. Se inscreva no canal para receber o próximo vídeo. Obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.